Se você viveu aquela era de ouro da TV aberta das manhãs da Fox Kids, provavelmente já esbarrou num CD girando que abria um portal para outro mundo. E agora te bateu aquela nostalgia que te fez sorrir sem saber o porquê, né? Então, meu amigo, você teve uma infância de respeito. Monster Ranger não era apenas mais um anime de monstrinhos não, mano. Ele chegou discretamente, mas conquistou muitos com sua história única, personagens carismáticos e um universo que parecia ter saído direto de um jogo de RPG. E era exatamente isso. Um anime que misturava aventura, emoção e criaturas mágicas com aquele toque de mistério que fazia a gente grudar na tela querendo saber o que tinha no próximo CD. Bons tempos, né, mano? Quando tudo que a gente queria era chegar da escola, jogar a mochila no canto e torcer pra tá passando um episódio em que o Genki e os seus amigos descobriam um novo monstro. E o mais doido é que Monster Ranger já começava diferente de tudo que a gente estava acostumado. Enquanto você via o Pikachu soltando o choque do trovão e o Agumon virando um dinossauro gigante, aqui a parada era mais mística, Game 2.0. A história gira em torno do Genki, um garoto viciado em videogames, bem como a gente era naquele tempo lá de 2000, tá ligado? Um dia ele ganha um CD-ROM misterioso como prêmio de um campeonato e quando ele coloca o disco no game, bum, a magia acontece, ele é transportado pra dentro do jogo. Nada de Pokébola ou Digivice, é Isekai raiz, mano, com disco mágico e tudo. E dentro desse novo mundo, o Genki descobre que os monstros são trazidos à vida por discos de pedras antigos, os chamados Discs Stones. Aí que entra a parte mais legal. Você leva o disco até um templo, faz um ritual e bum, surge um novo monstro. E pra falar a verdade, não sei como também não foi censurado igual Yu-Gi-Oh, né? Às vezes era um aliado forte, às vezes era um monstrinho bizarro, ou então era um Mochi, um monstrinho que grudou na nossa memória até nos dias de hoje. Vai, admite aí, mano, vai falar que você não achava ele bonitinho. Mas Monster Ranger não era só bonitinho não, mano. A parada era uma pegada muito mais sombria e misteriosa do que os outros animes da época. Os templos esquecidos, a busca pelos monstros perdidos, o vilão Mu querendo dominar tudo. Bom, era quase um RPG com clima de fim do mundo. Enquanto Pokémon era sobre colecionar e Digimon focava na evolução digital, Monster Ranger apostava em temas como ressurreição, legado e destino. Cada disco era quase como uma cápsula do passado e havia toda uma mitologia em torno do lendário Fênix, o único capaz de derrotar Mu e restaurar a paz. E esse diferencial fez muita gente se apaixonar por esse anime logo de cara, mano. Era mais que só batalhas, tinha aventura, drama e aquele toque filosófico que só quem reassiste hoje percebe de verdade, né? Origem e criação do anime. Antes de virar aquele anime raiz que a gente assistia na Fox Kids, Monster Ranger nasceu nos videogames. Isso mesmo, a galera veio da galera da Tecno, a mesma empresa por trás dos clássicos como Ninja Gaiden e Dead or Alive. Em 1997, eles lançaram o primeiro Monster Ranger para PlayStation 1 e o jogo fez um baita sucesso no Japão. Mas não era um game comum não, mano. A sacada genial era a seguinte, você podia tirar o CD do jogo, colocar qualquer outro disco, fosse de música ou outro jogo qualquer, até mesmo o CD da Xuxa. E o console usava os dados daquele disco para gerar um monstro aleatório, cara. Isso era muito à frente daquele tempo, mano. Era muito legal. Com o sucesso dos jogos, veio a ideia de expandir o universo. E aí nasceu o anime. A produção ficou por conta da lendária TMS, estúdio responsáveis por obras como Akira, Detective Conan e Sonic X. Ou seja, o negócio era profissional mesmo, era de ponta. E para fechar com chave de ouro, a direção ficou nas mãos de Hiroyuki Kakudou, o mesmo diretor da primeira temporada de Digimon Adventure. Bom, o cara já tinha experiência com mundos paralelos, né, mano? Monstros e crianças gritando nomes de ataque já era normal pra ele. Na real, era o cara certo pro projeto. O anime estreou em 1999 no Japão com o nome original de Monster Farm e logo conquistou uma base sólida de fãs. Quando chegou aqui no Brasil, pegou carona na febre de Pokémon e Digimon e virou parte da nossa rotina. Então sim, meu chapa, Monster Ranger foi criado para uma galera de peso, baseado num jogo criativo e inovador e com uma produção que um estúdio que já sabia fazer anime de verdade. Não é à toa que essa pérola ainda mora no coração de muita gente, né, mano? E olha que Monster Ranger nunca teve um orçamento de Naruto ou de Yu-Gi-Oh, por exemplo, mas a real é que ele soube usar bem o que tinha. Mesmo sem cifras milionárias, o anime entregava batalhas animadas com capricho, cenários criativos e uma trilha sonora que marcava presença, principalmente nas cenas mais emocionantes. E mano, a real é que aqui as lutas iam além do simples, monstro bate em monstro, tá ligado? Tinha estratégia, tensão e até uns momentos mais sombrios, o que diferenciava a série dos outros animes daquela época. E vamos combinar, né? Os designs dos monstros eram únicos. Era bem legal ver a criatividade dos monstros, não era só criaturas fofinhas ou assustadoras. Muitas vezes tinham formas e habilidades que quebravam os padrões da época. Bom, e a abertura brasileira? Simplesmente icônica. A versão original japonesa já era empolgante, mas a adaptação brasileira conseguiu manter o espírito da série e ainda criou um daqueles temas que ficam internamente da cabeça de quem assistiu. Duvido você ouvir essa abertura e não sentir aquele arrepio nostálgico subindo pela espinha. Se liga só. Eu fui transportado para uma terra estranha, onde a aventura começou. Aprendi a lutar para proteger os meus amigos do terrível mundo. Monster Rangers. Vamos, monstros. Monster Rangers.
E é claro, né, a dublagem brasileira foi um dos pontos altos como sempre. A voz do Genki passava bem a energia do protagonista, o Mochi era o alívio cômico perfeito e o tom meio sarcástico do Suezo ajudava a equilibrar toda a equipe. Foi uma adaptação que respeitou o material original e ainda conseguiu dar um tempero brasileiro que funcionou super bem. Mesmo sem ostentar na produção, Monster Ranger conseguiu marcar pela identidade visual e a trilha sonora. E isso sim, meu amigo, é o que faz um anime sobreviver ao teste do tempo. E no total, Monster Ranger teve 73 episódios dividido em 2 temporadas. Mas adivinha, aqui no Brasil nem todos foram exibidos, né, como sempre. Especialmente na Globo, que cortava mais que a espada de um samurai. Não era só por questão de tempo não, rolava censura mesmo, da pesada. Alguns episódios foram pulados ou tiveram mudanças nos diálogos por causa de conteúdos considerados pesado demais pro público infantil daquela época. Coisas como violência mais direta nas batalhas, momentos com climas mais sombrios ou até mesmo temas emocionais mais profundos foram suavizados ou simplesmente cortados. O resultado, às vezes a história parecia meio confusa para quem via só pela TV aberta. E se você achava que a versão japonesa e a ocidental eram praticamente iguais, a versão americana que serviu de base para a dublagem brasileira sofreu várias modificações. Os americanos tentaram transformar Monster Ranger em um concorrente direto do Pokémon, e o que foi um erro, né? Mudaram trilha sonora, cortaram cenas importantes e até deram uma americanizada no tom do anime, deixando o protagonista com aquele jeitão de mais heróizão padrão, tá ligado? O problema é que, nessa de tentar surfar na onda do sucesso do Pokémon, a essência mais emocional e sombria do Monster Ranger acabou ficando um pouco escondida. Mas quem assistiu com atenção, com aquele olhar de criança curiosa na frente da TV, percebeu que esse anime era muito mais profundo do que parecia. E é por isso que muita gente lembra dele até hoje com tanto carinho. Mas mesmo com toda essa originalidade, Monster Ranger acabou meio esquecido entre os gigantes daquela época. A verdade é que tinha muito anime bom nos anos 2000, mano, o que era muito legal, né? Enquanto Pokémon dominava tudo com seus monstrinhos fofinhos e Digimon tinha aquela vibe mais digital acelerada, o nosso querido Monster Ranger acabou ficando ali no cantinho, tá ligado? Tipo aquele primo talentoso que ninguém chama pro churrasco. E agora segura esta nostalgia aqui. Os jogos de Monster Ranger eram únicos demais, mano. Diferente de tudo que existia no mercado, a mecânica do jogo te permitia usar qualquer CD de música ou jogo que você tivesse em casa pra gerar um monstro novo. Sim, você pegava aquele CD da Rouge ou do Sandy Júnior, vai mano, admite, você tinha esse CD aí, e colocava no PlayStation pra ver qual era a criatura que ia nascer. Isso era simplesmente revolucionário. Nenhum outro jogo da época podia fazer isso daí. Era tipo misturar tecnologia com magia, e isso dava pro jogador uma sensação de descoberta que era difícil de replicar. Porém, depois da segunda temporada, infelizmente Monster Ranger acabou sendo encerrado na televisão. A história teve um fim, mas o gostinho de quero mais ficou pra muita gente. E quando o anime parou, os jogos também começaram a perder força, especialmente depois da era do PlayStation 2. Aquele brilho que a franquia teve no início foi se apagando aos poucos. O público foi migrando para outras modas, os consoles mudaram e o boom dos monstros colecionáveis começou a saturar um pouco. A real é que Monster Ranger pode ter sido ofuscado pelos gigantes como Pokémon e Digimon, mas quem viveu aquela época sabe o quanto esse anime era bom demais. Agora me conta aí nos comentários qual era seu monstro favorito e qual anime daquela época era melhor pra você. Bom, pra mim eu ainda defendo o mundo Medabots. E se você curtiu esse vídeo já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mano, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que sai quase todo dia aqui. Toda semana tem 2, 3 vídeos pra você curtir aqui com a gente. Valeu demais pelo apoio, já estamos batendo quase 12 mil inscritos. Cara, 12 mil é muita gente, mano. Nunca imaginei que ia chegar, eu nunca imaginei que ia bater 1000 inscritos e agora 12 mil, eu tô muito feliz, de verdade. Obrigado, hein? Mas dito isso, mano, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos no próximo vídeo. No mais é isso, até a próxima. Fui. Tchau!